Se você quiser aprender sobre rotatórias, esse vídeo é para você. Olá, sou Léo Schutt, daqui do Canadá para o Brasil, apresento técnicas de engenharia de tráfego para vocês, engenheiros e arquitetos, fazerem mais de 20 mil reais já nos primeiros projetos. Então fique com a gente aqui. O papo furado de hoje é como a geometria constrói a trajetória de uma rotatória. Eu vou te explicar como que isso acontece. Antes de mais nada, eu queria fazer um histórico. Então vamos lá. Nos últimos anos, um tipo específico de solução viária passou de alternativa geométrica para uma das estruturas mais adotadas no mundo. São as rotatórias modernas. A Federal Highway Administration, que é similar ao DENIT nosso, documenta esse crescimento de forma consistente. Entre 1990 e 2016 foram implantadas entre 3.500 a 4.000 rotatórias apenas nos Estados Unidos, com um ritmo crescente de aproximadamente 200 rotatórias por ano. Aqui no Canadá também não é diferente. A Transportation Association Canadá, que é similar ao nosso DENIT, também reconhece essa expansão como um processo contínuo de adoção impulsionado por resultados concretos de desempenho viário e segurança viária. E esse é o primeiro ponto crítico. Esse crescimento não aconteceu por estética, nem por tendência de projeto. Ele aconteceu porque a rotatória moderna resolve simultaneamente três problemas fundamentais de engenharia viária: a segurança operacional, capacidade de escoamento e eficiência econômica de implantação e manutenção. Mas existe algo que normalmente é mal compreendido. A rotatória moderna não funciona como uma soma das partes independentes. Ela funciona como um sistema geométrico contínuo de controle de trajetória. A trajetória do veículo não é desenhada depois. Ela é induzida pela geometria desse primeiro contato com a aproximação. Por isso, o comportamento operacional nasce da integração entre quatro fases inseparáveis: a aproximação, entrada, circulação e saída. Essa lógica é exatamente o que a Federal Highway descreve no seu manual. E o TAC reforça essas diretrizes de projeto geométrico. E o ponto central é este: o objetivo do projeto não é apenas permitir o fluxo, é construir movimento contínuo com deflexão controlada, onde a geometria conduz o veículo a uma trajetória previsível, estável e coerente. E é aqui que começa a análise técnica. Agora, antes de avançar, existe uma base que precisamos consolidar. Nas duas aulas anteriores, nós construímos duas camadas fundamentais. Na primeira, entendemos que a rotatória não pode ser analisada apenas como geometria. A análise da Federal Highway e da TAC mostra que a rotatória é um sistema operacional complexo, onde a capacidade, segurança e desempenho depende de variáveis como fluxo, distribuição de tráfego, aceitação de gaps e comportamento dos usuários. Se você não sabe o que é gaps, volte nas aulas anteriores. Ou seja, a geometria sozinha não explica o desempenho. Na segunda aula, avançamos o nível. Mostramos que a operação não começa na entrada da rotatória, ela começa antes da placa. A aproximação define comportamento, velocidade e percepção. O motorista já toma decisões antes da placa de entrada, baseado em leitura visual, alinhamento, deflexão percebida e coerência geométrica do ambiente. Agora, nesta terceira aula, nós conectamos essas duas camadas. A geometria não apenas acomoda o fluxo, ela não apenas organiza a capacidade, ela não apenas influencia a aproximação. A geometria constrói a trajetória do veículo de forma contínua. É aqui que o sistema fecha. A rotatória moderna funciona como um mecanismo integrado onde a análise operacional define o desempenho esperado, a aproximação molda o comportamento do condutor, a geometria da interseção constrói a trajetória efetiva. Ou seja, nós saímos de três leituras separadas e entramos em uma única leitura contínua: comportamento, decisão, trajetória. E é exatamente isso que nós vamos aprofundar agora. E aqui a gente tem um exemplo de uma rotatória moderna. O alinhamento das aproximações
influencia diretamente a formação da trajetória de entrada conforme os manuais. A literatura técnica demonstra que o alinhamento das pernas da rotatória controla diretamente a posição de raio de entrada, a intensidade da deflexão inicial, que é importantíssima, o comportamento do veículo no ponto crítico de entrada. Segundo o manual canadense, o alinhamento deve ser projetado de forma a evitar tangência direta, pois isso reduz a deflexão e pode aumentar a velocidade de entrada. Dessa forma, a geometria começa antes do anel circulatório, sendo determinada pela interação entre o alinhamento horizontal, eixo de aproximação e configuração angular entre as pernas. O posicionamento relativo dos acessos é um dos principais determinantes do comportamento geométrico da rotatória. O deslocamento geométrico entre as aproximações influencia diretamente a formação do caminho mais rápido, a necessidade da curvatura adicional na entrada e a coerência da trajetória entre as aproximações opostas. Quando há alinhamento excessivo entre eixos de aproximação, ocorre redução de deflexão natural, o que pode levar a trajetória mais retilíneas e o aumento de velocidade operacional. A trajetória efetiva do veículo na entrada é considerando não apenas o eixo geométrico, mas sim comportamento real da condução. Essa trajetória de entrada ela resulta da interação entre o alinhamento de aproximação, raio de entrada, deflexão imposta pela ilha central e transição horizontal entre a aproximação e o anel. Essa análise ela é fundamental para verificar a consistência geométrica e identificar possíveis pontos de excesso de velocidade ou ausência de deflexão adequada. É importante dizer que, para uma definição de rotatória, nós temos que entender que ela é um sistema de transições geométricas contínuas, onde não existe descontinuidade funcional entre seus elementos. Essa continuidade é avaliada principalmente por suavidade da variação de curvatura, ausência de quebras geométricas abruptas e compatibilidade entre raios sucessivos. O manual canadense reforça que o desempenho operacional depende diretamente da coerência entre aproximação, entrada, circulação e saída, sendo essa integração um dos pilares do controle de velocidade geométrica. Em resumo, a gente precisa ter uma coerência entre a aproximação, a entrada, a circulação e saída. Não pode ser abrupta. A coerência de curvatura está diretamente relacionado ao conceito de progressão do raio. Os raios não devem ser analisados isoladamente, mas como uma sequência funcional de transição geométrica. Raio de entrada, raio de circulação e raio de saída. Quando essa progressão não é coerente, é abrupta, ela ocorre ruptura da trajetória natural, o que pode gerar pontos de aceleração ou desaceleração não desejados. E dessa forma, você perde o controle do seu acesso, da sua faixa circulante e da saída desse veículo. A faixa circulatória, ou anel circulatório, ou faixa circulante, ele é definido na literatura não só como uma função operacional, mas também geométrica e comportamental. Ela atua como elemento de manutenção de deflexão contínua, estabilização do raio de trajetória e o controle indireto da velocidade. Ainda destaca-se que o anel deve ser projetado para suportar o caminho mais rápido sem permitir trajetórias retilíneas entre entrada e saída. Nesse exemplo aqui, a gente tem essa linha vermelha aqui como um anel circulatório, ou faixa circulatória, ou faixa circulante. E essa largura aqui, ela influencia na trajetória do veículo? Sim, diretamente. Larguras excessivas podem permitir múltiplas trajetórias, reduzir deflexão efetiva e aumentar a variação desse caminho mais rápido. Por outro lado, larguras menores ou muito restritivas, elas podem comprometer a operação de veículos pesados, exigindo balanceamento geométrico entre capacidade e controle de velocidade. E a largura de entrada?
Gente, ela influencia diretamente o posicionamento lateral do veículo na entrada, o raio efetivo da trajetória e a formação do raio de entrada. Destaca-se que as entradas excessivamente largas podem reduzir a deflexão e comprometer o objetivo funcional da rotatória, que é a redução de velocidade por geometria. E o alargamento de entrada? Ela é também muito importante porque ela é uma técnica geométrica de expansão gradual da entrada. Ela permite um aumento progressivo de capacidade, compatibilização com diferentes classes veiculares e transição mais suave de alinhamento. Agora, temos que ficar em alerta porque o alargamento ele deve ser cuidadosamente balanceado, porque ele pode reduzir a deflexão efetiva, se não for compatível com o alinhamento global da aproximação. O diâmetro do círculo inscrito é o principal parâmetro estruturador da geometria da rotatória, porque ele é o espaço disponível para a circulação e a relação entre a entrada, anel e saída. E também ele é o envelope, é o limite global da rotatória. Então, ele não é apenas adimensional, mas funcional, pois influencia diretamente o raio da trajetória e o comportamento do caminho mais rápido. Tenho falado no caminho mais rápido, mas eu vou falar um pouco mais na frente. Nesse exemplo aqui, a gente tem aqui, ó, esse aqui que seria o diâmetro do círculo inscrito. O equilíbrio geométrico ele é importante porque ele está diretamente relacionado à distribuição equilibrada das funções geométricas entre a entrada, circulação e saída. Na prática, isso significa que nenhum elemento pode dominar excessivamente o comportamento da trajetória. Quando há predominância de um único componente, por exemplo, uma entrada excessivamente ampla ou circulação pouco defletiva, ocorre perda de coerência funcional do sistema. Em outras palavras, se você tem uma condição onde um acesso, uma entrada muito grande, você pode ter uma tangente, em vez de ter uma circulação, um raio, uma curva. Então esse equilíbrio é que garante que a rotatória funcione como sistema integrado de controle de velocidade por deflexão contínua. A consistência entre entradas melhora a continuidade geométrica. Esse princípio avalia-se diferentes aproximações, produzem respostas geométricas semelhantes em termos de trajetória e comportamento do usuário. Quando as entradas possuem geometrias muito distintas entre si, ocorre a ruptura da previsibilidade operacional, o que afeta diretamente a formação do caminho, a uniformidade da deflexão e a leitura intuitiva do motorista. Esse conceito também ele reforça ao tratar a consistência como elemento de segurança geométrica e previsibilidade de operação. Não podemos deixar a saída da rotatória para lá. Ela não deve ser tratada como um elemento isolado. Ela faz parte da continuidade do sistema de trajetória. Lembra que eu falei? Aproximação, entrada, o anel e a saída. O comportamento do veículo na saída depende diretamente da curvatura residual do anel circulatório e da transição geométrica final. Se houver um desalinhamento ou abertura excessiva na saída, ocorre perda de coerência do fluxo, com potencial aumento de aceleração abrupta e ruptura da continuidade operacional. Como a gente tem falado até agora, o princípio fundamental do projeto geométrico de uma rotatória moderna é a compatibilização integrada de elementos. Isso significa que alinhamento, curvatura, largura e transições não podem ser projetados isoladamente. Eles devem funcionar como um sistema único de controle de trajetória. A ausência dessa compatibilização resulta em trajetórias não naturais, aumento do raio de caminhamento rápido e perda da função essencial da rotatória, que é o controle de velocidade por geometria. Boa geometria, portanto, não é apenas a definição isolada de elementos como alinhamento, curvatura ou largura. Ela é o resultado de compatibilização entre todos esses componentes, que juntos determinam a trajetória do veículo dentro da rotatória. Ponto crítico, no entanto, é que essa geometria precisa ser traduzida em uma forma estruturada de análise, ou seja, é necessário transformar a configuração geométrica em parâmetros mensuráveis que permitam avaliar o comportamento operacional do sistema.
Para isso, nós gostaríamos de apresentar para vocês uma ferramenta de compatibilização geométrica. A função dessa ferramenta está diretamente relacionada à necessidade de estruturar o processo do projeto geométrico de forma mais consistente. Ela atua em 4 frentes principais. Primeiro, na compatibilização geométrica, garantindo que os diferentes elementos da rotatória, como alinhamentos, largura e transições, sejam coerentes entre si. Segundo, na organização técnica dos parâmetros, permitindo que os dados geométricos e operacionais sejam estruturados de forma padronizada. Terceiro, no apoio ao processo de projeto, auxiliando na tomada de decisão durante as etapas iniciais de definição geométrica. E, por fim, na análise preliminar, permitindo uma avaliação inicial do comportamento da rotatória antes de etapas mais detalhadas de simulação ou verificação. Essa ferramenta, que a gente chama de cálculo de capacidade de rotatória, nós dividimos ela em 2 níveis principais. Uma, a geometria, como entrada, como dados de entrada. A primeira, a geometria, e a segunda, a demanda. Nesse lado geométrico, são definidos os elementos que controlam diretamente a trajetória do veículo, como o diâmetro, largura de aproximação, largura de entrada, o raio do meio-fio, o comprimento efetivo de alargamento. E aqui no lado operacional, a demanda é estruturada por aproximação. Norte, Sul, Leste e Oeste, com seus volumes de entrada. Essa padronização permite converter a geometria da rotatória em um modelo computacional estruturado, possibilitando sua análise de forma consistente. Uma vez estruturado esses parâmetros, o sistema passa da representação geométrica para a análise de desempenho operacional da rotatória. Para isso, basta a gente clicar aqui no resultado ou vir aqui no cálculo. Na etapa do processamento, o sistema deixa de ser apenas uma representação geométrica estruturada e passa a operar como um modelo de capacidade e desempenho da interseção. Inicialmente, são determinados fluxos fundamentais do sistema, incluindo o volume circulante, os fluxos de entrada e saída por aproximação, que representa a condição operacional da rotatória, que são esses aqui. Ao clicar no resultado, é aplicado o modelo de capacidade baseado no método de Kimber, que estabelece a relação entre fluxo circulante, conflitante e a capacidade de entrada, utilizando constantes de calibração específica do modelo. Essa relação permite estimar a capacidade disponível em cada aproximação e, consequentemente, o grau de saturação do sistema. A partir disso, são derivados os indicadores de desempenho operacional, como atraso, nível de serviço, formação de filas, que representa o comportamento do tráfego sob condições de demanda. Por fim, esses resultados são agregados em nível de interseção, permitindo uma avaliação global do desempenho da rotatória sob condição geométrica previamente definida. Dessa forma, a geometria deixa de ser apenas uma configuração espacial e passa a ser diretamente relacionada ao desempenho operacional do sistema. As inconsistências de trajetória observadas em campo geralmente não são resultados de falhas operacionais, mas sim de inconsistências geométricas no projeto. Os principais problemas indicados na literatura são alinhamento inadequado, transições abruptas e incompatibilidade entre raios sucessivos. Eles impactam diretamente no caminho, gerando comportamentos não desejados como aceleração excessiva ou trajetórias não centradas. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma largura extremamente excessiva, não tem deflexão, então os veículos passam reto, não há uma clara medida do diâmetro, não há sinalização separando, então aqui nós temos diversos problemas aqui e isso é um dos motivos das trajetórias incoerentes. Então o que nós queremos como objetivo final da geometria de uma rotatória moderna é garantir a continuidade operacional com controle de velocidade embutido na própria forma geométrica. Isso significa que a estabilidade de trajetória não depende de controle externo como sinalização ou fiscalização, mas da própria configuração física da via. A rotatória bem projetada funciona como um sistema autossustentado de coerência geométrica e controle de conflito por deflexão contínua. Análise completa converge para um princípio central.
A trajetória de veículos não é um elemento secundário do projeto. Ele é o resultado direto da integração geométrica da rotatória. Quando alinhamento, curvatura, transições e largura são compatibilizados corretamente, o sistema passa a operar como uma estrutura contínua de controle de movimento. Isso resulta em coerência geométrica, previsibilidade operacional e estabilidade de trajetória. Em síntese, a boa geometria não apenas acomoda o fluxo, ela constrói o comportamento do fluxo. Se você gostou dessa aula, dá um joinha e compartilhe com quem precisa. Tchau!